Olá, boa tarde, como vocês estão? Queria dar as boas-vindas para você, que agora vai começar o podcast do Estrave Decor. Queria saber se vocês estão prontos para curtir esse momento junto com a gente, porque nesse podcast você vai aprender aí formas simples e prazerosas de deixar a sua casa aconchegante, destravando a sua decoração. Então, relaxe, né? E sintonize aí o seu fone de ouvido, ajuste o volume, porque agora você vai ser conduzida para esse destino aí certo da sua casa dos sonhos. Eu sou a Thaís. E eu sou a Tainá, e o tema do nosso podcast de hoje é: será que a iluminação amarela realmente é aconchegante? Vamos lá, tá? É assunto de muita curiosidade das pessoas, né? Sim. Por quê? A grande maioria das pessoas, né, que principalmente aí um pouquinho mais de baixa renda, usa aquela boa e velha lâmpada no meio do teto branca, que você compra em qualquer loja de material de construção, né, em qualquer loja de artigos para casa, né? Então a pessoa acaba tendo só uma lâmpada no centro do ambiente e ainda é branca. E as pessoas ouvem falar da tal luz amarela, né? E a gente trata aqui de temas que ajudam as pessoas a terem suas casas mais aconchegantes. Então, qual será, né, essa iluminação certa? Será que o que todo mundo fala sobre luz amarela é realmente verdade? É mito? É verdade? O que, que é? Então, nós vamos começar a debater hoje no nosso podcast. E eu convido a quem estiver nos assistindo a mandar mensagens aqui no nosso chat, comentários. Podem falar com a gente ouve vocês, a gente pode responder alguma pergunta de vocês aqui ao vivo, tá bom? Vamos lá, Thay, vamos começar a debater. O que, que é a tal da luz amarela, né? E como as pessoas confundem isso, né? Vamos começar primeiro botando os pingos nos i. Os pingos nos is, né? Até Vamos lá. porque, né, muita gente que talvez já esteja aí pensando em decorar, que já deu uma pesquisada, já deve ter ouvido falar nisso, né? Às vezes tem Uhum. gente que nem nisso ouviu falar, nem sabia que existia essa diferença entre uma luz amarela, uma luz branca, uma luz neutra, né? Então a gente vai aqui explicar para vocês o que que é exatamente isso, né? Ai, luz branca, amarela, né? Então, o que que nós vamos. Eu vou trazer aqui uma imagem para compartilhar com vocês. Vou, claro, explicar, né? Já gosta assim, já começa, É, já vou, começa o podcast na prática aqui com vocês, né? Botando, vou, tent, falando e mostrando, né? é, vou tentar ser bem assim, elucidativa, né? Explicar bem para vocês, com bastante descrição. Pessoal que estiver entrando pelo Instagram, vem para o YouTube, que a experiência vai ser melhor, né? Porque vocês vão estar aí vendo melhor as imagens e tudo mais, e o link está lá na nossa bio, tá bom? Então, gente, o que é exatamente uma luz amarela, né? Uma luz amarela, ela é uma luz que ela tem uma tonalidade, vamos dizer assim, ela não é exatamente amarela, amarelona, assim, né? Você já não imagina aquele amarelo vibrante, não. É uma tonalidade que tende para um amareladinho, um âmbar também, né? Para não ficar assim tão puxando para o amarelo, né? Mas uma tonalidade âmbar, né? Aquele prato de vidro marrom, né? É mais para aquela atmosfera ali, para aquela tonalidade, tá bom? Então, é uma luz com essa tonalidade, né? E a gente tem outras temperaturas de cor, que é a neutra e a branca, né? Então, nessa imagem aqui que eu trouxe para vocês, dá para entender um pouco melhor. A luz, ela vai variar, né, entre um lado, né, aqui crescendo para os tons quentes, onde ele vai ficando mais amarelada, né, e aí isso vai decrescendo, vamos dizer assim, né, conforme vai mudando essa temperatura de cor, vai decrescendo
vai ficando mais amarelada. E conforme ela vai crescendo, essa temperatura de cor, vai chegando ali nos 5.000, 6.000 kelvins, ela vai ficando mais branca, mais azulada. E essa temperatura de cor, gente, não tem nada a ver com calor, né? Não é que você vai encostar na lâmpada, né, e vai sentir ela quente, não. É mais a sensação visual mesmo que ela passa pra gente. De quente e frio, né? Exatamente. Então, para você diferenciar não só a olho nu essa diferença, né, de uma lâmpada branca para lâmpada quente, né, você segue ali aquelas numerações, ó. 4.500 kelvins significa que é uma luz neutra, ou seja, ela não vai variar nem para azulada e nem para amarelada, né, ela está neutra. E quando ela vai caindo para 3.000 kelvins, para 2.000 kelvins, dali para baixo significa que ela vai ser amarela, né? Ela vai tender para uma luz mais amarelada. E se subir para 5.500, 5.000, 6.000, 6.500 kelvins, significa que essa lâmpada que você vai escolher lá no supermercado, né, nas lojas de material de construção, de decoração, significa que essa lâmpada ela vai ser mais azulada, né? Ela vai ficando cada vez mais vibrante, mais intensa, tá? O azul. E é importante você saber disso justamente porque na hora que você for comprar, você entender, né? Às vezes você chega lá, aquele monte de lâmpada no corredor, né? As mais diversas, mais variadas lâmpadas, você não sabe nem para onde vai, de onde vem. Então você já vai saber, não, essa daqui é amarelada, essa daqui é branca, essa daqui é neutra, essa daqui é mais azulada. Então você já vai saber diferenciar isso. Essa informação sempre vem em todas as lâmpadas. Legal. E uma coisa que eu acho também que as pessoas confundem nessa lâmpada amarela é justamente confundir com a lâmpada âmbar mesmo, que existe uma lâmpada âmbar, cor de âmbar, que é aquelas lâmpadas que o pessoal bota em jardim, né? Então a pessoa vai lá e compra uma lâmpada amarela. Não, não é a lâmpada que emite a cor amarela. Ela é uma lâmpada que ela é branca, mas ela emite uma cor mais quente, mais tem esse amareladinho que a Thaís falou. Então não confundam lâmpada âmbar, que tem aquela de jardim âmbar, tem verde, tem roxa, que são lâmpadas coloridas, que tem ali o RGI, RGB, desculpa, que são as graduações de red, que é o vermelho, G, que é green, e B, que é o blue, que são as cores primárias, né? Então essas lâmpadas coloridas, elas têm essas variações das cores primárias para fazer as lâmpadas coloridas. Esse tipo de lâmpada, ela é decorativa, tá? Você usa para decorar alguma coisa. Agora, lâmpada pro dia a dia são lâmpadas brancas que têm as graduações de temperatura, como a Thaís explicou. Então, essas três lâmpadas que a Thaís falou, são importantes você conhecer as três, saber qual temperatura é cada uma e saber também aonde colocar cada uma na sua casa para você ter a sua casa aconchegante, como a gente tanto fala aqui, né? Então, esse comecinho aqui, a Thay trouxe uma explicação para vocês de quais tipos de lâmpadas existem. E sim, gente, exatamente. E é mais para só dando um exemplo para eles, né, Thay? Que é a lâmpada que faz também cenário, a RGB, né? Que nem aqui atrás, ó, que a gente colocou, mais rosinha, né? Então essas dão cor mesmo, colorida. Essa daqui não, vai ter assim só essa nuance, essa variação. Então aqui, aliás, Thay, a gente tem um exemplo prático aqui, ó. Se vocês olharem minhas bochechinhas, minhas lindas bochechinhas aqui fofinhas, o lado de cá eu tô banhada por uma luz neutra, que não é a branca que deixa azul. Então, se vocês olharem esse meu perfil aqui da esquerda, eu tô levemente acinzentada, tá? Eu tô com a cor mais fiel à cor que eu realmente estou vestindo e tô maquiada, tá? Nesse meu lado de cá da direita, eu estou banhada por uma luz amarela, que é essa que a gente tá falando aqui na live de hoje,
né, que é mais aconchegante. Se vocês olharem, esse meu perfil da direita, até mesmo o meu blush aqui, ó, tá bem mais laranjado, bem mais rosado, uma cor justamente quente. Parece que aqui eu tô mais bronzeada e aqui eu tô menos bronzeada. Isso aqui é uma iluminação de cenário que a gente tem para fazer o podcast para vocês. Quem está ouvindo esse podcast pelo Spotify, se quiser ver minhas lindas bochecinhas, vai ter que dar uma olhadinha no nosso YouTube para poder entender o exemplo que eu estou dando. Mas é um exemplo aqui bem prático, né, dessa luz de cenário. A Thaís também tá com uma luz de cenário ali no cabelo dela da direita, enquanto o cabelo dela na esquerda tá mais escuro. E o outro lado tá mais dourado, o cabelo dela tá mais quente. Ó, então, vou aproximar aqui. Ó lá, ó. Esse é o poder que a luz quente faz de esquentar, de dar essa sensação de calor, de sol, de viscosidade para as coisas. É essa luz que nós estamos tratando hoje aqui no nosso podcast. Vocês já conhecem essas lâmpadas? Já ouviram falar? Vocês já ouviram falar que a lâmpada a amarela ela realmente deixa o espaço aconchegante? Pode contar aí para gente. Até porque, né, Thay, existem pessoas que gostam de dividir em 2 grupos, né? As que gostam de dividir em 2 grupos e as que não gostam de dividir em 2 grupos. Mas ao longo aí desse da nossa carreira profissional, né, fazendo projetos, a gente se depara com muitas pessoas que confrontam isso, né, junto com a gente. A gente oferece ali uma luz amarela e os clientes falam: não gosto dessa lâmpada não, que isso não é muito ruim, não ilumina, a lâmpada amarela não ilumina. Ah, não, eu gosto de luz branca, aquela bem branca, e é essa que eu vou usar na minha casa e tudo mais. E aí, existe esse tipo de conflito, né? Existem os grupos que falam, né, que não gostam desse tipo de lâmpada mais amareladinha, né? E o grupo de pessoas que preferem lâmpadas mais brancas, né? E aí, qual o time que está certo? Qual é o time que está errado? Existe um certo, um errado nisso? E aí eu trouxe uma outra imagem também para explicar isso cientificamente, biologicamente, como é o funcionamento nosso, né, do nosso sistema. E aí vou compartilhar aqui com vocês, porque até para isso a gente tem um porquê, né, da gente indicar certos tipos de iluminação, especificação de materiais, né? E aqui está o porquê da gente tender, né? Por que existe, né, essa variação? Primeiro ponto, né? Por que existe essa variação de temperatura de cor da lâmpada? E por que a gente, né, especifica essas mais amareladinhas para dentro de casa? Isso daqui que eu estou apresentando aqui na tela para vocês é uma explicação do nosso ciclo circadiano, né? O ciclo circadiano, eu vou falar com as minhas palavras sobre o que eu entendo, mas é nada mais é do que como como o ser humano funciona, né, Thay, biologicamente falando. Sim, o nosso cérebro, ele libera hormônios que te fazem dormir e que te fazem acordar, né? E esses hormônios, eles estão muito ligados ao ciclo solar. Então, quando tá ali aquela luzinha mais amena, é a hora que o seu cérebro vai começar a liberar esse hormônio assim, ó, tá na hora de acordar, né? E quando chega ali o pico do sol, que o sol tá ali com a luz quase que a luz branca que a gente fala, é a hora que, no meio do dia, que você deveria estar, assim, com a sua produtividade ao máximo, trabalhando, estudando, fazendo as suas atividades, né? E depois o seu cérebro começa a entrar no sistema de repouso de novo, começa a liberar o hormônio do sono para você poder dormir no período da escuridão, né? Então, o nosso corpo, ele foi feito para trabalhar de acordo ali com a quantidade de luz ou ausência de luz. Então, sem luz, repouso. Com luz, né, você vai
passando pelas fases do seu dia. Esse é o ciclo circadiano, é esse ciclo hormonal que a gente tem que fazer a gente dormir e acordar. E aqui embaixo está muito interessante que tem ali as atividades que você faz em cada tipo de luz dessa. Então, quando a gente bota uma lâmpada dentro de casa, a gente está procurando uma forma artificial de influenciar o nosso corpo, né? E você vê ali bem no meio, com a luz mais branca, tem o quê? Atividades de alta concentração. Trabalhar, cozinhar, estudar, né? Então, são coisas que você precisa estar com o cérebro desperto para poder fazer essa atividade. Já as outras atividades ali, você não precisa estar tão desperto assim. Então, isso é muito interessante para a gente entender como a gente leva isso para a nossa decoração, para a nossa casa, para transformá-la nesse lar aconchegante que as pessoas tanto falam, né, Thay? Sim, é verdade. E justamente, gente, eu acho interessante não só a temperatura de cor ela vai variando do sol, mas a quantidade de luz também, né, Thay? Porque ali quando vai amanhecendo tem pouca luz ainda do sol, né? E ela tá mais amareladinha. E depois também quando vai anoitecendo, né? A luz, a intensidade, né, diminui também e vai ficando também mais amareladinha, né? Amarelada. E aqui no pico, né, onde é meio-dia, 13h, é quando o sol chega lá, ó, aquela lâmpada que eu mostrei para vocês, ela tem um porquê, né, de seguir aquelas temperaturas, né, aquela variação de temperaturas aqui, ó, do quente para o frio, porque simplesmente ela copia, né, o sol, esse movimento do sol. E aqui, ó, é quando o sol tá pino, né? É aquela hora que você olha para o sol e você não consegue nem, né, confrontar o sol, né? Você não consegue olhar diretamente para o sol, porque tá forte, ele vai te incomodar, né? Você vai ficar, vai fechar mais os olhos, porque você, né? Ele tá muito forte. Então, essa temperatura de cor é a de 5.000, 6.500, onde a gente vai encontrar ali a luz mais fria. E daí a gente já tira uma conclusão de que, né, se essa luz é a luz que machuca a vista, né, você não consegue olhar diretamente para ela, já tiramos a conclusão de que essa, né, vai ser a que a gente vai ter mais tendência a fugir na hora de colocar para dentro de casa, né? Então, aqui a gente já vai definir isso, vamos dizer, mas também não é um ponto final, tipo, você só vai usar a luz amarela e pronto, acabou, né? Existe aí já dando como é que é? Um plot twister do final do podcast, é de que existe sim como a gente variar, né, essas atividades dentro da nossa casa, né, e atrelar elas a outras temperaturas de cor dessa lâmpada, né? E aqui, como a Thay já mostrou, já mostra aqui as funções aqui das pessoas, né, em determinadas atividades, em determinados ambientes, né? Isso pode sim variar. Então, por isso que é importante, né, você saber dessa variação e usar a variação dentro da sua casa também, né? Não chega no supermercado, pega uma lâmpada, testa no bocal, ligou, é essa que eu vou botar na minha casa, né? Senão você pode transformar a sua casa em um lar super aconchegante, com as dicas que a gente traz aqui no podcast, com os objetos de decoração, com as cores, com os arquétipos, com tudo que a gente fala aqui, e no final você ainda ficar com aquela sensação de caraca, ainda não funcionou. Para mim, não funcionou. Não, porque a iluminação ela é importantíssima para a decoração. Chega à noite e não ligue a luz para ver se você enxerga alguma coisa. Você não vai enxergar. Então, a iluminação ela é protagonista, ela é o principal, ela não pode ser negligenciada na hora de pensar num lar aconchegante, né, Thay? Então, é muito importante esse assunto aqui.
Sim. E aí, pessoal, vocês já ouviram falar sobre esse ciclo circadiano, sobre, essas diferenças de temperatura de cor de lâmpada, ou nunca ouviu falar, ou confundia isso com uma outra coisa? Comenta aqui pra gente saber se vocês, né, qual é a noção que vocês tinham sobre isso. E aí falando só um gancho ainda desse ciclo circadiano, eu lembrei da tal higiene do sono, né, Thay, que Uhum, existe isso, e a higiene do sono nada mais é que conforme a gente vai se encaminhando ali para o final do dia, né, até o momento de você dormir, você vai, mudando ali seus hábitos, porque hoje em dia a gente fica celular o tempo todo, né, com a tela ali, né, com aquela luz azulada, né, que emitindo na nossa vista, né, e a gente fica conectado o tempo todo. E aí tem esse termo que surgiu da higiene do sono, que é você ir se, mudando ali seus hábitos até você ir dormir, né, e aí você vai mudando, coisas no seu ambiente, né, dentro da sua uhum, casa. Então você vai melhorando a temperatura, né, a temperatura do local que você vai dormir, no caso do seu quarto. Você vai ajustando a tal da iluminação também, que é essa iluminação mais amena, né, vai cortando aí o celular para não ficar mais ligando o celular para ele apagar, né. então, Uhum, você está falando do celular, acho que todo mundo aqui já ouviu falar que o celular emite luz azul, uhum, né, e que isso faz muito mal para a nossa vista e para nossa atividade cerebral. Acredito que agora, depois de terem visto aquele ciclo do sol, é, vocês devem entender por que que a luz azul faz mal, né, na hora de uhum, dormir você ficar mexendo no celular. Lembra que a luz azul, que é a luz branca lá mais forte, é a que faz você ficar acordado para trabalhar, para fazer estudo. Então imagina, na hora de dormir, você num quarto todo apagado, já com a luz, uhum. né, o marido já foi dormir, e você tá ali com o telefone ali, ó, É, a menos de um palmo do rosto, recebendo toda essa luz azul, todo essa tempo. luz branca, essa luz de concentração, a luz de Uhum. atividade, de trabalho. Aí depois você vai falar assim: "Poxa, mas eu tenho insônia, Por eu que não será? consigo dormir". Por que será? Será que não tem algum fator externo aí, um celularzinho na hora de dormir, que tá te atrapalhando a dormir na hora certa? A Uhum, gente tem um comentário aqui que tá bem interessante ali, ó. Só colocava a luz branca, que é uhum. justamente isso que a gente falou, né? Pega a luz do mercado, queimou a lâmpada, o que que eu vou fazer? Vai lá no mercado e compra outra lâmpada e bota no lugar, né? Não, não é assim, né? Então, agora a Thay tá falando um pouco dessa higiene do sono, e vocês vão ver como a decoração e a luz, ela pode afetar. Eu dei um entre aspas aqui na fala dela, eu vou deixar ela concluir aqui para vocês sobre essa parte do sono, né? É, mas é isso mesmo, Thay. E o quanto é importante, né, às vezes a pessoa acha que: "Não, isso não funciona para mim", né, como você falou aí, "Não, isso não dá certo", ou que isso é história, mas a gente tem um exemplo prático, né, e que quem não, tem essa mania, né, de ficar no celular, né, mexendo, e perder o sono, ficar aí até 3 horas da manhã, enfim, até virando a madrugada sem sono ali, ligada, né, no 220, consumindo aqueles vídeos todos, né, Ainda então mais se isso tiver é em jogo, né? Se tiver em joguinho, jogo, aquelas aí cores mesmo que vibrantes. a sua concentração vai lá em cima e teu cérebro fica no pico da atividade, né? Uhum. Sim, então a gente pode ver aí o benefício, né, dessa luz, né, artificial que imita, né, a natural, né, então quanto mais, né, a gente conseguir trazer a natureza para dentro de casa, mais aconchegante vai ser a nossa experiência dentro da nossa casa. Então aqui a gente já falou de cores, né, um acorde cromático aconchegante, Uhum. texturas aconchegantes, né, que vão trazer esse ar de aconchegância
para dentro da sua casa e agora a iluminação também. Então, é possível, né, você transformar a sua casa em um lar aconchegante, né? E vocês vão ver que sempre vai ter essa conexão com a natureza de alguma forma, né? E os materiais, eles sempre indo lá e imitando, pegando a referência do que já existe, do que faz parte da nossa biologia. Então, eu vejo como um benefício, né? E muito bom, né? Existem várias lâmpadas LED que imita, né, a lâmpada incandescente, que imita, né, essas diferenças aí de temperatura de cor. Enfim, tem N lâmpadas, né, muito eficientes, né, com consumo baixo de energia e tudo mais, onde vocês podem ir lá escolher. É só vocês se atentarem e agora vocês já conhecem, né, o que é essa temperatura de cor. E aí, eu queria aqui trazer para vocês, né, como a gente já falou, né, dentro da nossa casa, é muito importante a gente saber lidar com as cores, né? Nem tão ao mar, né? E nem tão ao céu. Nem você vai ter uma casa totalmente monocromática, só com tons neutros, porque se você tem assistido aos nossos podcasts, você já viu que isso pode se tornar, sim, cansativo para a tua visão, e também nem muito coloridona, né? Que isso também vai te sobrecarregar. Então tem que existir aí um meio termo. E quando a gente fala de iluminação, a gente sempre linka com cor, né? Porque não tem como desassociar, né? Você só enxerga porque a luz incide ali naquela superfície, né? E revela ali a propriedade daquela cor em si, né? Então, como a gente sabe, né, a influência da cor, ela vai muito, né, aí em cima da nossa saúde, nosso bom humor e no rendimento das tarefas. Então, a cor, ela pode trazer aí reações psicológicas positivas, aumento da produtividade aí em algum local, em algum ambiente da sua casa, né? Melhoria no padrão de qualidade, olha só, né? Então, vou mostrar um pouquinho aí para vocês essa relação da cor e da luz, dessa temperatura de cor. Eu acho que você está esbarrando aí em alguma coisa. Tá? Não? Foi? Ah, não, fui eu que esbarrei no fio, deu um ruído aqui grande. Não, então, Estou quietinha aqui assistindo o pessoal. Então, a cor pode te auxiliar na diminuição da fadiga visual e também na redução de índice de acidentes, né? Então, a cor, ela pode te influenciar em tudo isso. E aí não adianta de nada você fazer, né, ali escolher a cor ideal para você, o acorde cromático que vai de acordo com a sua psicologia, né, o seu momento, enfim. Se você não souber, né, que a luz, né, ela vai influenciar nesses objetos, né, nesses objetos decorativos dentro da sua casa. E aí tem uma relação muito interessante de cor, luz e visão. Deixa eu ver se está aqui, que eu trouxe uns testezinhos aqui legais para a gente fazer juntos. E quando a gente fala quando a gente já falou aqui sobre, por exemplo, espaços monocromáticos, né, que é cansativo, cores vibrantes que são cansativas vão te sobrecarregar, vai sobrecarregar a sua vista, vai sobrecarregar a sua visão, você vai ficar cansada. Ai, que legal. Olha eu aqui com a cabeça. Você vai ficar cansada. E trouxe aqui alguns testes para a gente fazer, né, para vocês entenderem essa relação. E, por exemplo, isso daqui acontece muito quando você fica olhando, por exemplo, para uma lâmpada, né?
Você olha para aquela lâmpada e olha ali por alguns segundos diretamente para ela e depois você ou desvia o olhar ou fecha os olhos, você vai ficar com aquela imagem da lâmpada piscando aqui assim na sua mente. Você tá de olho fechado, mas você tá enxergando aquilo, né? Uhum. Então, pena que a minha cunhada não tá aqui na live, porque minha cunhada ela é oftalmo, ela ia saber explicar aqui melhor as coisas, trazer aqui algumas informações, mas enfim. Uhum. E isso eu. O pessoal que falar aí que quer, a gente pode trazer uma especialista aqui para a live com vocês. O que vocês acham? Ia ser legal. Eu vi que isso se chama permanência, eu acho que é permanência da imagem, né? E aí tem esse teste aqui. Eu acho que todo mundo já deve ter feito esse teste, mas vou trazer aqui para vocês. Isso daqui, vocês estão olhando essa imagem, funciona assim. Vocês vão olhar para esses 4 pontinhos aqui do meio. Deixa eu trazer aqui. Aqui onde está essa bolinha verde. Vocês vão olhar para cá, que tem 4 pontinhos aqui, né? E vão olhar por 30 segundos. Eu vou colocar aqui na minha tela cheia para o pessoal poder ver. E depois. Mas acho que não vai ficar maior que isso. Vou trazer aqui, ó, a apresentação. Muito, muito, muito legal, muito diferente. A imagem que a gente vê não tá aí, né? Então, vocês estão ouvindo minha voz, né? Vocês vão olhar para esses 4 pontinhos fixamente por 30 segundos e depois vocês fecham os olhos. Aí aqui pede para olhar para cima, para virar a cabeça para cima, mas acho que nem precisa disso. Mas vocês ficam focados nessa imagem, né? E para ver o que vai acontecer. E vocês vão ver uma figura. Né? Vou dar aqui 30 segundos para vocês. Enquanto isso, façam aí o teste. Tá? Vou contar aqui 30 segundinhos. Olhem para os 4 pontinhos. Aqui no meio. Tentem não piscar, não desviar muito o olhar. Tá? E agora, vocês vão fechar os olhos e fixar nessa imagem que vocês ficaram olhando. E aí vocês vão ver que vai se formar um rosto, né? Que aqui no caso é o rosto de Jesus, né? E aí isso acontece por conta que a nossa visão ela tende a procurar um descanso, que ela ficou ali olhando muito para aquele contraste e depois quando você fecha os olhos, né, ela busca uma coisa complementar, que aqui no caso ela substitui, né, o branco pelo preto, né? Porque ela busca descansar, ela busca esse descanso. E isso acontece também com cores. Né? Eu trouxe um outro teste aqui para vocês verem. Eu acho muito legal. Aqui vocês vão ficar olhando para essa tela vermelha, né? Uma cor bem vibrante, quente. Né? E olhem também por bastante tempo. Esse aqui eu fiquei menos tempo ainda. Né? Fixem nessa imagem, né? Esse fundo vermelho. E aí, o que vai acontecer depois, quando eu mudar aqui para vocês, vai ser que a tua visão ela vai buscar descansar. E como ela busca descansar? Ela busca em uma outra cor complementar. Né? E aí você vai ver essa persistência, né, da imagem acontecendo nas cores. Né? E aí eu vou mudar aqui. Acho que já deu. 1, 2, 3 e... Deu para perceber? Fez o teste aí, Thay? Ou Sim. não deu? Ficou meio branco, depois vai ficando azulado. Azulado, né? Aham.
Para mim também foi ficando azul. Ou seja, a tua vista, ela buscou uma complementação para ela poder descansar, porque ela ficou olhando só para aquela cor vermelha, 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 e ela ficou cansada. Mas E a aí cor quando qual era a cor daquele quadrado? Era branco mesmo? branco, é branco. Gente, eu cheguei ele super azul. Aí Azul, foi né? clareando o azul, Aham. mas continuava vendo azul. Que legal. Pois é, para vocês verem como é que isso acontece dentro da nossa casa, né? Uhum. Então vocês têm que entender e saber dosar, né, o que que vai ser uma cor complementar, o que que vai ser uma cor mais, eh harmônica, né, para você trazer, né, ter esses benefícios da decoração, de bem-estar, né, melhorar o seu humor. Imagina, você o tempo todo dentro de casa tendo visões, tendo visões, gente. Estou ficando maluca, estou ficando maluca. Ah, isso também acontece muito. Lembra daqueles testes que rolou no Facebook direto? Qual era a cor do vestido da menina? Era azul ou É era verdade. verde? Né? Então, isso dependia muito da exposição que você estava tendo. Na hora que você via a imagem, você via de outra cor, né? E não tinha Uhum. mágica nenhuma ali. Thaís acabou de mostrar para vocês que é só o seu cérebro compensando a fadiga visual dele de exposição intensa a uma cor, né? Então, você saber colocar as luzes também é importante, por quê? Olha essa próxima imagem aqui. A cor da lâmpada que você coloca, ela afeta as outras cores, né? Porque imagina uma aquarela. Uma aquarela, você não pega os tons e vai misturando para fazer outro. A cor da lâmpada, ela incide sobre aquele objeto e ela vai misturar. Então, se for uma luz muito branca, vai ficar mais azul, né? Igual aqui, olha. Vocês estão olhando aqui, a luz fria aqui, ó. O jarro tá super azul. A maçã que é vermelha, azul com vermelho dá roxo. Tem até aquele meme, né? O azul com vermelho dá roxo. Aí ficou marrom a mão da menina, tadinha. Mas a temperatura de lâmpada, gente, que traz mais fidelidade às cores é a neutra, tá? Porque, inclusive, se você tem aí um espacinho que você gosta de se maquiar, arrumar o seu cabelo, se vestir, o ideal é você ter uma lâmpada neutra. Por quê? Você vai ver as cores com mais integridade. Eu mostrei aqui o exemplo das minhas bochechinhas para vocês. Vocês viram como, na verdade, nenhum dos dois lados está com a cor real que tá a minha maquiagem, né? Porque eu tô com uma luz quente e uma luz fria. A luz fria, ela tende a acinzentar, a azular as coisas. Então, é uma luz que a gente não recomenda muito botar dentro de casa, para falar a verdade. É o que todo mundo usa e é o que a gente não recomenda. Mas, se você, por um acaso, for colocar, coloca na cozinha, porque é importante ali você ver a cor dos alimentos para você ver, né, que ele tá realmente saudável, né? Mas mesmo assim, eu tô vendo a maçã aqui roxa, né? Uhum. Enquanto a luz quente, ela vai pegar e vai transformar a cor em mais quente. Mais quente. Então ali o jarro ficou roxo, amarelo com azul dá roxo, Uhum. né? Então o jarro aqui ficou roxo, a maçã que era vermelhinha ficou um rosa, vermelho, magenta. Ficou assim viva, né, quente. Então, uma imagem deixa tudo mais sem graça, a outra deixa tudo É. caliente demais e a do Aham. meio ali é o equilíbrio, é a luz neutra. Sim. E é a luz quente, né, que deixa quente, A luz quente ela que deixa fica quente. mais ela fica mais amarelada, né, puxa muito para o laranja, e aí fica com essa cor muito mais vibrante, né. Uhum. E é isso, gente, por exemplo, nessa situação, o ideal seria vocês irem para uma tonalidade mais ali perto do neutro, né, um 4000, 3500 kelvins, que é perto, né, do neutro, e, vai ser uma luz aconchegante e uma luz atenta para você poder trabalhar ali na cozinha, por exemplo, como a Thay falou, porque você vai poder ver realmente a cor
dos alimentos, né? Isso é importante para o teu ali para o dia a dia, você tendo seus afazeres, né? Correria e tudo mais, né? Então, isso vai te dar mais conforto naquele momento, né? Então, Sim. você pode variar para isso daí. E outra coisa que é muito importante, né, que a gente está falando aqui sobre ambientes aconchegantes. E a gente jogou, né, o tema do nosso podcast de hoje é: uma luz amarela é aconchegante? Sim, respondendo a pergunta do nosso podcast de hoje, da live, sim, uma luz amarela ela é mais aconchegante. Por todos aqueles critérios que a gente já passou para vocês aqui em outros podcasts. O amarelo, a luz amarelada, ela lembra o quê? Ela lembra a luz da vela, ela lembra a luz da lareira. O fogo, no geral, ele é aconchegante. Ele transmite. Parece que você está assim, num ambiente extremamente frio, aí alguém acende a lareira, aí você sente aquele. Ai, gostoso, quentinho. Então, esse quentinho do. Não é o quentinho tipo Rio de Janeiro no verão, é o quentinho tipo, estou com muito frio e fui aquecida. Essa sensação de quentinho, ela passa essa sensação de aconchego pra gente, de confortável, de coisa gostosa. Então, principalmente em ambientes que você precisa ter esse aconchegante mais intenso, como a sala, o quarto, na hora para você dormir, são ambientes que são super indicados de você estar usando essa luz mais amarelada para ter essa sensação do aconchegante, né, Thay? Sim, e isso que a Thay falou, ó, aqui essa tabela de um estudo feito sobre a influência realmente, né, das cores nas pessoas, né, e como é que isso varia, né. E quando a gente tende para o quente, você vai ter um ambiente mais amigável, íntimo, pessoal, vai dar um ar de exclusividade. Sabe quando você entra naquele restaurante, que ele tem aquelas mesas mais, exclusivas, até aquelas mesas de parece aquele canto alemão, que tem aquele sofazinho, assim, mais reservadinho, né. O restaurante ele nunca é com aquelas cores mais, intensas, uma cor com uma iluminação, né, muito clara. Não, ele é aquele restaurante mais intimista, ele tem aquela luzinha de penumbra, né, onde você vai lá para namorar, né. Então ele causa esse tipo de atmosfera, essa iluminação quente, né. E claro, variando ali a quantidade de luz que você vai colocar. E aí, vou trazer aqui para vocês, por exemplo, a cor neutra também ela é mais amigável, convidativa e só que é mais intensa. Já conforme você vai deixando essa iluminação mais, neutra, indo lá para o branco, você vai perdendo essa coisa do íntimo, né. Você vai tornando um ambiente mais amigável, mais convidativo, mais social, né. Então isso vai variando. E aqui, eu achei interessante que nessa tabela, ela tá mais, assim, realista até, com o que a gente realmente usa dentro das casas. Geralmente a gente especifica essas tonalidades, né, Thay, 3.000, 3.500, 4.000, 5.000. É muito difícil a gente chegar lá no 6.500, né, porque isso é mais utilizado mesmo em indústria, né, em ambientes comerciais, né, que precisa ali de um alto nível de atenção. Ambientes Mas em que você pode causar acidentes também, pois né, tipo é. uma fábrica, que se a pessoa uma fábrica de costura, se a pessoa passar a mão 1 milímetro para dentro, ela pode machucar feio o dedo, né, então você Uhum. precisa daqueles 5.000 ali, ó, alerta, Sim. brilhante, excitante, de alerta para a pessoa ficar ali ativa, ela não pode ter uma gotinha de sono, É senão ela pode causar um verdade. acidente para ela e para os colegas dela. E aí o que que vai acontecer? Você às vezes mora, como a Thay falou, no Rio de Janeiro, muito calor, você não quer fugir dessa atmosfera mais quentinha, por exemplo. Aí você vai lá na loja, né, de iluminação, aquele setor todo iluminado,
cheio de luz, branco. E aí você escolhendo lá as cores, né, as temperaturas de cor, você vai ver aquela luz 3.500, você vai achar mais fraca por conta da temperatura de cor. Por quê? Porque ela tem essa impressão de um ar mais amigável, mais intimista. Você vai comparar com a de 4.000, 5.000, 6.000 e você vai achar que o de 6.000 é melhor. Porque ela ilumina mais, ela dá justamente essa sensação de claro, limpo, eficiente, brilhante, excitante, né? E você, às vezes, que tem uma personalidade assim, vai querer isso. Aí você leva para tua casa. Só que não vai estar condizendo com tudo isso que a gente viu da nossa própria biologia, né? Do ciclo circadiano, né? E aí vai distorcer as cores dentro do teu ambiente. Você vai colocar, não vai ficar legal, você não vai saber por quê, né? Então, cuidado, né? Não ultrapassem de 4.500 Kelvin. Né? Se mantém ali no 4.000, que é o neutro. Isso não vai variar. O que você vai variar é a potência da sua lâmpada. Aí é outra história. Né? Se você está levando uma lâmpada fraca ou muito forte, né? Para poder realmente distribuir a luz no seu ambiente. Até porque, né, Thay, ninguém tá querendo ser preciso, claro, brilhante e alerta na hora de dormir, né? Pois é. Vou se botar uma lâmpada branca dessa no meu quarto, na hora de dormir tem que estar super alerta para dormir, super precisa, né? Às vezes até às vezes até numa sala, num jantar, né? Quem é que vai querer ficar assim também o tempo todo? Não dá para conversar direito, né, com a pessoa. Você quer uma conversa calma, tranquila, né? Na paz. Aí você vai trazer uma atmosfera excitante, assim, de alerta para tua casa. Não, você quer ali sentar, conversar com a pessoa, né? Ter um momento tranquilo, né? Quando tá recebendo seus convidados, né? Jantando com a sua família. Você vai parar com calma, vai conversar, se sentar à mesa, né? Então, é um conselho que nós damos para vocês de não utilizarem a luz, né, muito branca dentro da sua casa, né? E tentem entender bem a rotina de vocês, né? As atividades, como é que funciona, se vocês trabalham em casa, se não trabalham, né? Se for aquela mulher do podcast que a casa é refúgio, eu acho que ela vai querer fugir, né, Thay, da luz do dia ali, brilhante, excitante, alerta. Então, é muito importante vocês entenderem isso para conseguir um efeito desejável, né? Na casa de vocês. Né? E aqui só um visual, né, do poder, né, da influência dessa iluminação, dessa diferença de temperatura de cor. Olha só como é que muda, né, o ambiente, né? Muda até a cor ali da parede, ela muda, né? Um cinza mais quente, vai ficando um cinza frio, quase azulado. Entende, né? Então, olha só, como é que isso influencia, como é que muda. Às vezes você escolheu lá o cinza, né, mais quentinho, a pedra, né, mais bege, e aí, por causa de uma iluminação, não dá o efeito desejado que você estava buscando. Né? Então, é importante vocês estarem atentos a isso e o quanto isso vai fazer diferença dentro da sua casa, da sua decoração. E você vê como isso afetou a decoração, porque tá ali um ambientezinho decorado, tem uma arandela ali desenhada, tem um jarro ali de flores, né? Não tá um ambiente feio, mas você vê que a luz misturou com os tons do espaço e mudou completamente a cara.
né, do ambiente. Enquanto o primeiro aqui tá um ambiente super quentinho, que é esse que a gente fala que é mais aconchegante, o último aqui, o ambiente está quase sem cor. Ele ficou apático, ele ficou quase monocromático. Sim. Você vê a diferença da madeira, principalmente ali, as paredes, como isso afetou, né, no espaço. Então, é o que eu falei lá no começo do podcast, né? Às vezes você tem uma decoração, você se empenha, você viu o podcast de arquétipo, você foi lá e fez. Você viu o podcast de decoração de objetos, você foi lá e fez. Você viu o podcast de cores, de paleta de cor, você foi lá e fez. Aí você não mexeu na sua lâmpada e você vai ter essa sensação de, poxa, acho que não ficou bom, não. Acho que essas dicas que elas estão dando é furada. Para mim não funciona. E não, o resultado final da sua decoração, do seu espaço aconchegante, passa pela escolha da lâmpada certa. Eu acho que é um pilar assim do lar aconchegante é você saber usar a iluminação. Sim. E até porque, né, tá? Às vezes a pessoa vai lá e. Ah, não, eu ouvi que a luz amarela é boa e vou colocar ela na minha casa toda. Né? Mas vocês viram aqui também que existe essa variação, né? Você tem que entender a sua personalidade, né? Entender quais atividades que você vai praticar dentro de cada cômodo da sua casa, fazer, né, esse autoconhecimento, esse conhecimento interpessoal das pessoas que moram com você, para você saber dosar. Né? Não, aqui eu vou usar uma iluminação. Realmente, no meu quarto, só a luz, pouca luz e luz amarelinha, né? Não quero ficar atenta, eu já sou muito agitada. Eu quero ter uma boa noite de descanso, vou fazer todo aqui meu preparo, vou fazer minha higiene do sono para chegar lá e ter uma boa noite de sono, né? Ou então não, eu trabalho em casa, trabalho com artesanato, por exemplo. Eu vou precisar de pelo menos uma luz neutra ali de 4.500, 5.000, né? Então existe esse tipo de variação, até porque você vai poder se tornar mais produtiva. Às vezes você escolheu lá uma paleta de cores super produtiva para você ficar atenta, né? Para você que vai te estimular, cores estimulantes para você, né? Um laranja, um amarelo, enfim. Mas chegou lá na hora, a iluminação está errada, né? Vai te estimular de um jeito ao contrário. E aí, com a iluminação certa, você vai conseguir fazer bem ali sua atividade, ter mais produtividade e, né, ter um bom dia, né? O resto do seu dia. Né? Então, tudo isso vai te influenciando. E é horrível, né, Thay? A gente se propor fazer uma coisa e não conseguir cumprir aquela tarefa. E aí você fica mal o resto do dia. Com certeza. Eu não sei você que tá ouvindo a gente, mas eu sou do tipo que tem aqueles remorsos. Assim, ai, você não fez o que tinha que ter feito. Ai, você é uma preguiçosa, você não fez, você tinha que ter feito. E aí a autocobrança muito grande, sabe? Acho que esse é um mal, não é só meu, né? Acho que toda mulher moderna aí se identifica com esse tipo de pressão de produtividade, né? Você tem que ter. Você quase vira a Durga, né? Aquela deusa indiana dos vários braços, né? Tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Você tem que trabalhar, você tem que cuidar da casa, você tem que cuidar do filho, você tem que cuidar de si mesmo, porque senão você não está se cuidando. E tudo isso vai virando um grau de exigência muito grande, né? As pessoas estão adoecendo psicologicamente por causa disso. E se você pode, pelo menos em uma das áreas da sua vida, usar artifícios que vão melhorar e que vão fazer você ser mais produtiva e ter um bem-estar, eu realmente eu refuto essa
essa ideia de que decoração é futilidade, sabe, tá? Quando eu penso nessas coisas, porque se você consegue criar um ambiente que faz você ser mais produtivo, ou que você dorme melhor, ou que você tem uma relação melhor com a sua família, por como uma coisa dessa não pode ser essencial, né, pra gente, pra nossa vida, né? Esse senso de urgência tem que ter em você, sabe? Você mora ali, é o seu cuidado, né? Você, enfim, eu sou apaixonada por esse assunto. A gente fala aqui, a gente lida com vocês com isso. A gente trata com pessoas normais, porque a gente acredita que isso tem que ser para todo mundo, sabe? Levar essa mensagem da casa aconchegante, que todo mundo mora em um lugar, convive, sabe? A gente não é seres isolados numa oca no meio do mato, lá sozinho, sabe? Tipo, náufrago. Mas mesmo o náufrago no filme, ele procurou lá fazer o Wilson para ele lá. Ter uma companhia e poder falar com alguém, decorar aquela chopanazinha dele de alguma forma com as coisas que ele achou. Então você vê como é que, mesmo num filme de sobrevivência, a pessoa busca, né? Isso se transforma. Aliás, quem não assistiu esse filme, eu recomendo, porque você vê que mesmo em um estado extremo de isolamento, de sobrevivência, o ser humano ainda buscou formas de encontrar um lar naquela situação como uma necessidade de sanidade mental para ele. Sim. Para ele não perder a mente dele, que ele estava enlouquecendo ali, né? Então, isso é muito legal. Muito interessante. Pois é, gente. E se eu pudesse me trazer assim, tipo, a Thaís num dia produtivo e a Thaís num dia improdutivo, é assim, como uma coisa muito pequenininha influencia. Não quer dizer que a gente está falando aqui de busca pela casa aconchegante, que retrata que você é uma preguiçosa, que você quer ficar no quentinho do sofá o dia todo vendo TV. Não é isso. É aconchegante para você fazer suas tarefas. Então, nossa, como é que pode você acordar de manhã, tipo, fazer uma cama bonita. Fazer a cama, ok. Agora, fazer uma cama bonita, né? Arrumar ali as almofadas, colocar o mínimo que seja que você tenha na sua casa, de fazer assim uma peseira, forrar a tua colcha, organizar, né, direitinho seus travesseiros, suas almofadas, né? Sair, aí você vai lá, organiza, toma um café, organiza a sala, põe as almofadinhas, né? Arruma a cozinha, a louça, né? Isso faz um impacto tão grande no resto do seu dia. No resto do seu dia. Faz muita diferença, gente. E aí é o recurso, né, que a gente tem dentro de casa, arrumar a casa, decorar a casa, que te faz impulsionar para as outras atividades que você tem que fazer, né? Cuidar aí dos seus filhos, do seu marido, trabalhar, sair para resolver alguma coisa, receber alguém em casa. Isso te deixa muito mais esperta, muito mais alerta, né? E isso, no final do dia, vai te trazer o bem-estar, que é o aconchego de, nossa, hoje eu concluí bem meu dia, né? Agora, para fechar com chave de ouro, eu vou dormir aqui num quarto bem preparadinho, tudo certinho, né, para ter uma boa noite de sono. E amanhã, um novo dia com tudo isso, né, funcionando. Então, mais uma vez aqui, trazendo para vocês essa oportunidade, né, que é a iluminação dentro da sua casa, como você pode utilizar ela para te ajudar no seu dia a dia, né, melhorar seu bem-estar, seu bom humor, né, suas tarefas domésticas e ter uma vida em paz, né, saudável. Tem um comentário aqui bem legal, ó, que tá falando, né, sobre isso, né, que às vezes a gente não saber nos faz não acertar. Não é? Eu gostei disso que ela colocou, não acertar, ao invés de errar, né? Tipo, não é errado se você não sabe qual é o certo, né?
mas na hora que você passa a conhecer essas coisas que a gente está falando para vocês, a gente vai democratizando, né, esse conhecimento aí precioso que as pessoas, decoradores e arquitetos guardam em 7 chaves, né? Vocês vão passar a conseguir também a fazer essas pequenas alterações aí nos hábitos de vocês, no dia a dia, para poder realmente transformar o lar de vocês nesse espaço aconchegante. É o que a gente fala que é o método lar em casa, transformar as casas em lares, né? E você realmente sentir que ali é o seu espaço no mundo. A gente acha isso muito importante. Sim, verdade. E aí, só complementando, ela colocou verdade, muito importante estar num ambiente que é a extensão do seu bem-estar. Então, é sobre isso e tá tudo bem. É sobre isso, gente, que é a decoração, que a gente fala aqui, e formas práticas simples de você aplicar isso dentro da sua casa. E por baixo é um grande oceano e por baixo tem muito mais. Olha, tem Tem um muito mais comentário, olha, conhecimento. Thay. Deixa eu trazer. Ó, lê aí. Da Mônica. Tem um morador de rua no bairro onde eu moro que fez um cantinho dele tão aconchegante numa calçada com marquise, um capricho. Tem plantas, quadro, uma cama esticadinha, só vendo. Olha só isso que a Tainá acabou de falar, né? Do náufrago. A pessoa busca onde quer que ela esteja. A casa é a pior gente que cenário, né? faz, no pior cenário que seja, a casa é a gente que faz, né? Não importa como vai ficar, né? Às vezes, né, um morador de rua a gente vai achar que, né, nossa, não, nada a ver. Mas não, para ele é o aconchego dele, né? Uhum. É a mínima dignidade que ele consegue Aham. naquela situação onde ele está todo exposto, né? De Uhum. ter aquele espaço o mais tragável possível, se assim Uhum. eu posso dizer, né? Então ele também vai tentar naquela situação buscar esse Buscar. consolo, esse bem-estar mínimo, né? Uhum. Para poder passar Sim. por aquilo, né? Lidar com aquela situação. E aí é aquilo que eu te falo, quem é que está mais apto? Se pegar aí qualquer pessoa, qualquer dona de casa, qualquer pessoa, enfim, e comparar com esse morador de rua, se pegar assim, toma, X mil reais, 100 mil reais, sei lá, para decorar tua casa, quem é que vai estar mais apto? Não é você ter para ser, é você ser primeiro, né? Porque aí depois o recurso vem, você vai saber onde aplicar, você vai saber como usar, né? Então não adianta você achar que decorar é sair comprando a loja toda, né? É gastar dinheiro. Não, decorar é você olhar para dentro de você, é você se entender e às vezes pode demorar isso acontecer. A vida tem muitas variações, tem várias coisas acontecendo na sua vida e isso muda, né? Então é um olhar constante, né, para sua vida, para os acontecimentos da sua vida e se encontrar para poder se expressar, né? Então, não omitam isso, né, do dia a dia de vocês. Façam um esforço para reconhecer, né, entender essa rotina, ficar de olho, né? Nossa, eu fiz isso, mas por que isso está sempre bagunçado? Por que eu não consigo manter essa organização, essa ordem, né? E tentem entender a raiz do porquê do problema, né? Porque você vai achar, vai estar aí na sua decoração, na sua casa, na organização das suas atividades. Se não fosse assim, gente, as empresas não aplicariam dentro delas para lucrar mais. Porque se dá dinheiro, vocês acham que elas não iam se importar em mudar o esquema de iluminação, o esquema de organização dentro do setor lá da empresa? Existem N estudos, né, que mostra isso, como
a influência do ambiente te faz mais produtivo, né? Hoje em dia existem, né, muitos espaços que têm o lugar de descompressão, né? Porque também é importante, né, dentro até da empresa ter esse lugar onde o funcionário vai descansar, onde ele pode realmente relaxar e tem um ambiente preparado para isso, né? Porque a gente não é máquina, né? A gente precisa desses respiros, né, desses alertas, né? Então, fiquem atentos, né? Muito legal esse comentário de trazer essa reflexão, né? Ele ali naquela condição, ele está atento do que ele precisa e ele providenciou isso, né, no estado que ele está para poder se, né, encontrar, né, sua dignidade, né? Muito bom. Bom, gente, muito legal. Muito obrigado pela participação de vocês aqui na live de hoje. Muita gente assistiu. Esse tema é sempre muito legal, né, tá? A gente trazer aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. E até o próximo. Quinta-feira eu vou divulgar aí o tema para vocês poderem ficar ligadinhos, né, Thay? Isso, gente, ó. Um cheiro, um aconchego para vocês e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau, gente. Muito Tchau, obrigada. tchau.